Olá, Luquinhas da Paraíba! Que alegria participar com vocês através dessa pregação do Congresso Online do MUR da Paraíba. Ministério tão necessário para a evangelização nas universidades, como este meio necessita do testemunho da vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Meu nome é Kátia Rhodes Avariz. Eu moro em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Participo do grupo de oração Vida Nova na minha paróquia Santa Rita de Cássia. Sou casada com Sérgio Avariz há 26 anos e a minha missão nesse tempo, como serva de Deus, é servi-lo como coordenadora nacional do CARES aqui no Brasil, como vice-presidente da Renovação Carismática Católica na América Latina e como membro do nosso amado Conselho Nacional da RCC Brasil. Então, amados, este tema é super propício para nós carismáticos, pois a nossa identidade, o nosso DNA é o batismo no Espírito Santo. E essa pregação muito oportuna tem como tema: a minha vocação é a vida no Espírito. Essa é a nossa primeira vocação. Essa é a nossa vocação maior enquanto filhos e filhas amados de Deus. Vida no Espírito. É para isso que o Senhor nos constituiu, para vivermos sob a ação do seu Espírito e testemunhar a ação do Espírito Santo em nossa vida para todos aqueles aos quais o Senhor nos enviar. Vamos tomar a palavra então em Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas capítulo 1, muito lindo todo esse capítulo, versículo 38. E diz assim: Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Vocês sabem que Maria, como diz aqui na Anunciação, o anjo diz para Maria, né, que ela conceberia do Espírito Santo. Então nós podemos dizer, meus amados e queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que Maria recebeu a plenitude do Espírito Santo na Anunciação. O Espírito te cobrirá com sua sombra. Isso está no versículo 35, que vocês depois podem conferir. Aquele foi o Pentecostes da Virgem Imaculada. Da Virgem Imaculada. Então nós podemos dizer o seguinte, que a Santíssima Mãe de Deus nunca se apartou daquele que é o esposo de sua alma, o Espírito Santo. Nós sempre dizemos que Maria é a esposa do Espírito Santo, porque a partir do momento em que ela ficou cheia do Espírito Santo, Maria se tornou uma com o Espírito. Maria e o Espírito Santo se uniram. E Maria é o modelo de vida no Espírito Santo. Ela é o nosso modelo maior. Para nós também tem que ser assim. Quando somos batizados no Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós temos que ser com Maria. Eu, Kátia, como Maria. Eu, Kátia e o Espírito Santo nos tornamos uma só alma. Uma só alma. E o Espírito Santo passa a nos conduzir, passa a nos dar força, passa a dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí nós podemos dizer, como São Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo, que vive em mim. Porque pelo Espírito Santo derramado em nós, nós passamos a viver segundo aquilo que Cristo nos ensinou, segundo a vontade de Deus, segundo a vocação a qual todos nós somos chamados, que é a vida no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo nos dá essa graça
de sermos completamente transformados. Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, eu tenho que lembrar aqui que isso não acontece só uma vez. Santo Agostinho disse que só Cristo não precisa mais do Espírito Santo, não precisou mais. Mas nós precisamos. E por quê? Porque nós somos limitados. Então nós precisamos dele sempre, continuamente. Necessitamos clamar um novo Pentecoste sobre nossas vidas. Você já fez isso hoje? Você já pediu um novo derramamento do Espírito Santo sobre sua vida? Porque isso é preciso fazer todos os dias. Se necessário, mais de uma vez por dia, em todo o tempo invocar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque só poderemos ter uma vida no Espírito autêntica se Ele estiver nos conduzindo. Então é preciso fazer exatamente como a Virgem Maria fez. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que nós podemos dizer também que é o mesmo que faça-se em mim segundo a vossa vontade. E aí nós podemos depois desdobrar isso em muitas outras coisas. Jesus é o Senhor. Jesus foi sempre o Senhor. Deus sempre foi o Senhor da Virgem Maria. Ele conduziu a vida dela e ela deu liberdade para ele agir quando, após a anunciação, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é importante nós nos aprofundarmos um pouquinho nisso. O sim de Maria, ele foi dito a partir do coração. Maria disse: sim, eu aceito. Sim, Senhor, eu quero viver uma vida no Espírito. Era o mesmo que ela tivesse dizendo. Foi o mesmo que dizer isso. Eu quero viver uma vida completamente conduzida pelo seu Espírito Santo, Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, segundo o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu só quero fazer aquilo que tu queres, Senhor, porque, meus amados e amadas, nós só seremos felizes na vontade de Deus. Fora da vontade de Deus não seremos felizes. Andaremos como pessoas errantes, vivendo uma meia felicidade, vivendo uma meia realização, mas em Deus e na vontade de Deus, a realização é completa, a felicidade é completa e não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco, para aqueles, repito, aos quais o Senhor nos enviar. Exerceremos a nossa profissão de uma forma muito mais plena, muito mais intensa, se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Então, o sim de Maria foi a partir do coração. E olha, no contexto bíblico, coração refere-se ao centro, ao núcleo do ser humano, o lugar onde a nossa mais profunda e mais autêntica identidade está enraizada e da qual as nossas escolhas e opções fundamentais são feitas. Maria, o sim de Maria veio do coração e o Espírito Santo então a encheu do Espírito Santo, a encheu dele, né? Portanto, amados, Maria tinha um coração cheio do Espírito Santo, por isso que ela é considerada modelo de vida no Espírito. Então hoje o Senhor te chama, enquanto você vai ouvindo essa pregação, a renovar esse sim a partir do seu coração e dizer como Maria disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Senhor, que o teu Espírito me conduza, porque eu quero viver uma vida segundo a vontade expressa, Senhor, numa vida conduzida pelo Espírito Santo. Quero viver assim, Senhor, que o teu Espírito me conduza. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. No Antigo Testamento, a designação de servo era dada à pessoa que era escolhida, separada por Deus para cumprir uma missão. No caso de Maria, a missão de ser a mãe de Deus. Olha que interessante isso. No Antigo Testamento, servo significava ser separado,
ser escolhido por Deus para o cumprimento de uma missão. Queridos, Deus deu a cada um de nós uma missão, deu a vocês uma missão. E não é só no período da universidade, não é só no tempo em que você está cursando esse chamado que Deus te fez a cursar, essa faculdade, esse curso que te levará a uma profissão, que te levará a exercer a sua vocação profissional. Não é só para este tempo. E aqui eu quero, por favor, pedir a vocês que não delimitem o tempo de Deus durante somente o período da universidade, em que você está caminhando através do MUR, numa vida no Espírito, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais das coisas de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus, e quando esse período termina, você vai dizer: bom, agora eu tenho que cuidar da minha vida profissional. Não, agora eu vou fazer o meu mestrado, o meu doutorado, então eu não posso mais viver essa dimensão de vida, de serviço, de participação num grupo de oração universitário ou depois num grupo de oração regular, numa paróquia, numa comunidade. Então agora eu vou cuidar da minha vida. Não, amados, a vida no Espírito não é para um tempo limitado. A vida no Espírito não é enquanto eu estou na universidade. A vida no Espírito é para sempre. O Senhor, após você terminar todo o seu plano de formação universitária, o Senhor tem muito mais para você. O Senhor te espera, o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. Então não delimite esse tempo. E eu quero aqui falar para vocês de toda a experiência que eu tenho acompanhando esse ministério há anos. Não só durante o tempo da minha presidência, mas no tempo em que eu coordenei a renovação aqui no Estado do Espírito Santo, enfim, acompanhando esse ministério. Quantos eu vi saírem do caminho de Deus depois que terminou, porque agora eu vou cuidar da minha profissão. Ora, se é o Espírito Santo que conduz a sua vida, se você foi batizado, batizada no Espírito Santo, o Senhor conduz todas as áreas de nossa vida, profissional, emocional, missionária, espiritual, vocacional, familiar. Ele conduz tudo e é para sempre que Ele conduz tudo, aleluia, porque essa é a verdadeira vida. Então não faça isso, não faça isso. Agora eu estou terminando a minha faculdade esse ano e aí então eu vou deixar o MUR claro, porque você não estará mais na universidade, mas você tem, amado e amada, centenas de grupos de oração no estado da Paraíba, para você continuar sendo alimentado na sua vida no Espírito, para você ser um profissional autêntico, uma pessoa que tem uma vida autêntica no Espírito Santo e não vai limitar. Na igreja eu vivo isso, no grupo de oração eu vivo isso, mas na vida profissional eu vou me encaixar na direção que o mundo dá. Não faça isso. Não queira viver isso. Você tem que ser um testemunho, uma testemunha de Deus. Você tem que dar testemunho e ser uma testemunha de Deus na sua vida vocacional profissional. Porque aí sim você fará a diferença no mundo. Eu quero partilhar com vocês algo que o Senhor agora me recorda. Porque olha, o que eu sempre quis na minha vida, sempre, foi, mesmo quando criança ainda, eu relato isso no meu livro, viu gente? O Céu que eu Vi. Eu sempre quis que a minha vida tivesse um propósito nesse mundo, que a minha vida de alguma maneira impactasse na vida do outro, que a minha vida tivesse um sentido também para a vida do outro. Isso desde criança era um sentimento ainda que eu não explicava, mas depois eu fui compreendendo. Sabe, que a nossa vida tem um propósito lindo, mas só se ela for vivida em Deus, sob a ação do Espírito Santo, só se ela for de verdade uma vida no Espírito, amados e amadas. E ao longo de todo esse tempo, desse meu caminho com o Senhor, eu sempre, e continuo pedindo a Ele nas minhas orações, faço aqui para vocês, abro o meu coração para dizer para vocês, faço isso todos os dias.
Senhor, que a minha vida não passe sem deixar, Senhor, o teu amor no coração do outro. Que a minha vida, Senhor, tenha um sentido para a vida do outro. Senhor, eu ainda faço assim, eu acrescento. Senhor, que os meus dias não passem sendo desperdiçados, que eu não passe os meus dias desperdiçando-os. Senhor, não me deixe desperdiçar nada. Que a minha vida tenha um sentido a cada minuto. Isso sempre me acompanhou. Eu quero partilhar isso com vocês. A nossa vida, como a vida de Maria, teve um propósito incrível, ser a mãe de Deus, e ela cumpriu isso tudo com maestria e continua cumprindo, porque ela continua nos ajudando, levando os nossos pedidos, as nossas necessidades ao seu Filho Jesus, e milagres acontecem pela intercessão de Maria. Que a sua vida também seja promotora de milagres na vida dos outros, sempre, não só por esse período em que você está vivendo nessa graça do Ministério das Universidades Renovadas, não, mas que ela seja eternamente. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade para falar para vocês isso, sabe? Gente, porque eu também fui para uma universidade, sou uma profissional, sempre exerci minha profissão como professora de inglês, tradutora, com muita intensidade, porém, nunca deixei de servir ao Senhor, nunca. Posso dizer isso para vocês com toda a alegria do meu coração. Nunca dividi, agora eu vou cuidar da minha profissão. Depois, quem sabe, um dia eu volto. Nunca. Gente, também digo para vocês que foi assim, foi exigente, né? Foi muito exigente você trabalhar a família, né? E servir ao Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de ser providente na minha vida, no sentido do tempo, no sentido da força. Ele sempre me renovou todos os dias para eu servi-lo na minha profissão com excelência, para eu servir também a missão que ele sempre vai renovando. Ele sempre renovou a missão na minha vida. Isso vai acontecer também com vocês, ou seja, uma missão terminava e eu já começava outra. E eu posso dar esse testemunho recente. A minha presidência na Renovação Carismática Católica do Brasil encerrou em dezembro, mas já em outubro eu fui eleita para coordenar o Serviço Brasileiro de Comunhão do Cários, o Cários aqui no Brasil. Amados, não que isso vá acontecer na mesma sequência, Deus tem um plano para cada um, mas a questão é Maria. O sim de Maria foi a partir do coração de Maria. Ela deixou o Espírito Santo enchê-la e ela viveu uma vida autêntica no Espírito Santo, sem se desviar nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, mas vivendo aquilo que Deus planejou para ela viver. E que missão linda de Maria, que continua a ser exercida. Que missão linda será a sua, se você, a partir do seu coração, disser para o Senhor: faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Espírito Santo nos impele, amados, a conhecermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus está toda declarada na palavra. Maria disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E por que Maria pôde dizer isso? Porque Maria conhecia a palavra de Deus. Ela sabia da promessa de Deus feita no Antigo Testamento. É por isso que ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra, porque ela conhecia a promessa. Ela conhecia a promessa de que viria o Messias. E quando o anjo anunciou, Maria recordou a promessa de Deus declarada no Antigo Testamento. Busque a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus para que você possa viver a sua vocação em plenitude, na sua totalidade. Mas eu digo para vocês: não vos afasteis de Jerusalém, porque Jerusalém é perene para nós. O Pentecostes é derramado perenemente, ou seja, constantemente sobre nós. Basta invocarmos o Pentecostes todos os dias em nossas vidas e Maria conosco, no cenáculo constante que é a nossa vida, se o Espírito Santo a conduz, né? Maria está sempre presente, é um cenáculo permanente. Nunca se afaste de Jerusalém,
Meus amadíssimos Luquinhas, nunca vivam a vocação de vocês, pessoal, profissional, familiar, sempre na presença do Espírito Santo de Deus. Um grande amigo, esses dias, essa semana, mandou uma foto dos 3 filhos, de outro estado esse amigo, dos 3 filhinhos, ele chegou em casa e se deparou com os 3 filhos, ajoelhados diante da televisão, porque estava acontecendo uma adoração. E eles estavam ajoelhados diante da televisão, diante de Jesus sacramentado, vivo na Eucaristia, que estava lá. E ele tirou uma foto deles, sem eles verem. Gente, como eu me emocionei com isso, como eu me emocionei, com essa foto e com o relato dele, do que ele viu. É isso que você também verá, se você for firme no Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo viva em você e você viva nele. Você verá isso, você verá gerações futuras, seus filhos, netos, que um dia virão ajoelhados diante de Jesus. Esse é o fruto que colhe aquele que vive uma vida no Espírito Santo, uma família ajoelhada diante de Jesus Cristo. E é isso que Jesus tem para você, é isso que Jesus tem para mim. Não se afaste de Jerusalém e diga agora para o Senhor, eu quero como Maria dizer sim, Senhor. Sim, de coração, como ela disse, planta no meu coração a graça de uma vida plena no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu quero mais de Ti, eu quero sempre mais de Ti. Eu quero conhecer, Senhor, a Tua vontade para a minha vida na Tua palavra. Eu quero Te escutar, Senhor. Por que Maria pôde dizer isso prontamente? Porque Maria era já uma jovem que vivia em Deus, que conhecia a palavra e que escutava a vontade de Deus. A escuta de Maria foi fundamental para que a salvação chegasse até nós e continue chegando a muitas almas. A escuta e a obediência foram fundamentais para que Jesus chegasse ao coração de todos nós neste tempo. E ele precisa chegar no coração de muitas pessoas, de muitas. Nossa, nós temos um campo, mês de outubro, esse congresso é muito oportuno, é o mês das missões. Missionário é todo aquele que anuncia o nome de Jesus. E para anunciar o nome de Jesus, eu preciso tê-lo como meu amigo, como meu mestre. Eu preciso permitir que o seu Espírito Santo seja o verdadeiro condutor. Mas, Kátia, é nessa radicalidade, amados, se viver a vida no Espírito é ser radical, aleluia! É essa vida que eu quero para sempre, é essa vida que você deve querer para sempre. É a alegria plena, é o encontro pleno, é o sentido pleno da nossa vida. Deseje viver. Você precisa parar para escutar o Senhor. Senhor, o que Tu queres da minha vida? E se você for uma pessoa cheia do Espírito, você compreenderá tranquilamente qual é a sua vocação nesse mundo. Qual é a história que você foi chamado, que você foi chamada a escrever neste mundo. Deseje sim que a sua vida passe por este mundo, deixando uma marca linda no coração das outras pessoas. Que a sua vida seja, para muitos, a assinatura do nome de Jesus nos corações. Que você possa assinar muitas vezes, não o seu nome, mas o nome de Jesus no coração de todas as pessoas às quais o Senhor te enviar. Vida no Espírito, essa é a nossa primeira vocação. E todos os sonhos que estão no seu coração, do seu crescimento profissional, da sua vontade de estudar mais, de se especializar mais, segundo a vontade de Deus, ela vai acontecer no momento em que Ele determinou, de uma maneira muito melhor do que aquela que você sonhou. Amém? Vem Espírito Santo, ore comigo agora, não vamos esperar. Vem Espírito Santo sobre mim, encha-me da tua graça, ó Espírito Santo, encha-me dos teus dons. Espírito Santo, eu necessito
dos teus dons para viver uma vida inteiramente em ti, conduzida por ti, de acordo com a vontade de Deus para mim. Vai dizendo: vem Espírito Santo, ilumina-me, derrame sobre mim em especial os dons de sabedoria, discernimento. Derrame sobre mim, ó Espírito Santo, todos os dons que eu necessito para viver uma vida em ti. Eu quero fazer, Senhor, tua vontade na minha vida e eu necessito do teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, como em um novo Pentecostes, batiza-me neste dia, renova em mim a graça de um novo Pentecostes. Senhor, que o Senhor possa agora atingir os corações daqueles irmãos agora, irmãs que nos acompanham, Senhor. Toca esses corações, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão acabrunhados, aqueles que estão sentindo que, Senhor, parece que as coisas não vão acontecer, aqueles corações que estão entristecidos, e enche do teu Espírito Santo. Levanta esses corações, levanta esses irmãos e irmãs, Senhor. Jesus, dê a eles força, porque o Senhor disse: e sereis minhas testemunhas, e eu darei a vocês força. Meu Espírito Santo será derramado sobre vocês, e vocês receberão a minha força para serem minhas testemunhas. Descerá sobre vós o meu Espírito. Desça agora sobre cada um de nós o seu Espírito, Senhor, e que ele seja a nossa força, a nossa vida nova, não só por um prazo, mas para sempre, eternamente. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, agora e para sempre. Louvado seja, Senhor, porque nos destes uma mãe maravilhosa, Maria. Senhor, derramaste sobre nós o teu Espírito Santo. O Senhor disse que nós não seríamos órfãos. Muito obrigada. Bendito seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos e séculos. Amém. Deus os abençoe imensamente.